Economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia, Corecon RS, Darcy Francisco Carvalho dos Santos. Já passamos o primeiro semestre e a situação financeira do Rio Grande do Sul cada vez se agrava mais. Neste mês, a folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo iniciou em R$ 650. Que situação difícil das finanças públicas. É o seguinte, por que está se agravando mais? Porque foi feito o acordo da dívida, um acordo que a partir desse ano nós pagaríamos a cada mês a dívida com 5% a mais, o desconto que foi dado 100% em junho de 2016, a partir desse ano ele se agregaria 5% a mais em cada mês. Por exemplo, começou o ano com 100% de desconto, depois com 95%, depois com 85% e assim vai indo. Então o pagamento da dívida está crescendo. E mesmo zerando a dívida, com esse acordo que nós estamos pleiteando, que o governo está pleiteando, mesmo zerando a dívida, ainda vai faltar uns 1,5 bilhão por mês, né? Então, com a dívida, não tem condição de resistir. A situação está, o Estado ficou, eu escrevo isso há muitos anos, e especialmente depois do governo Tarso Genro, o governo ele deu reajuste excessivo para os servidores. E além de ser excessivos, os reajustes vão até 2018. Quer dizer, tem folhas que recebem 30% de reajuste, aliás, 18% de reajuste, quando a receita cresce 4%, 5%. É impossível. Os setores da segurança pública vão ter aumento até 2018, de 6 em 6 meses. A segurança pública, eu costumo dizer que os aumentos foram justíssimos, tem todos os adjetivos possíveis, porque é uma pessoas que lidam com risco de vida, com tudo, mas falta uma condição substantiva, que é a capacidade do Estado de atender aquilo. E o Estado, para atender os reajustes de segurança, ele está abandonando o resto, porque o crescimento da folha de segurança implica, ela praticamente consome toda a receita, que é todo aumento de receita. Então não pode dar mais reajuste para ninguém, e os outros poderes recebem integralmente também, né? Eu não quero dizer com isso que a segurança está ganhando muito, não, pelo contrário, a segurança deveria ganhar mais até, mas o problema é o Estado está quebrado, essa é a verdade. Professor Darcy Francisco Carvalho dos Santos, no curto prazo, o que se pode fazer? No curto prazo, nós temos a única saída, porque o Estado está é uma escolha de Sofia quase, né? O Estado não tem o que fazer. Se ele não fizer, se ele não aderir a esse plano de recuperação fiscal, o que dá o plano? Pelo plano, nós vamos ficar 3 anos zerando, a dívida vai ser zerada por 3 anos, e ainda o governo vai conseguir um empréstimo, a autorização para tirar um empréstimo uns 4 bilhões para pagar, para mais ou menos administrar o que falta ainda, o déficit remanescente. Se não sair esse acordo, nós vamos ter que pagar toda a pressão da dívida, em torno de quase 4 bi, e mais esse remanescente. Então o Estado vai ter um déficit em torno de 5 bilhões a partir do ano que vem, até 2018, se não sair esse acordo. O resultado disso, dívida vai, no mínimo, vai atrasar por 2 meses a folha de pagamento, se não for mais, não. Quer dizer, se o acordo não é bom, e não é tão bom como dizem, por que não é tão bom? Porque ele vai ao retardar 3 anos, a dívida vai aumentar, não é o ideal, mas é aquela história de uma pessoa que está no hospital, está em estado terminal. Se deu remédio, ela poderá morrer ou não. Mas se não dela, morre certo. Essa é a situação do Estado. O senhor acredita que esse acordo da dívida possa ser assinado num curto prazo? O problema do acordo da dívida é que para assinar esse acordo, existem certas condições que o governo, que a lei estabeleceu. Quais são elas? Entre diversas condições, uma delas é não entrar na justiça mais contra a União, outra é não usar os depósitos judiciais, que o governo dá em torno dos 500 milhões, que isso aí também é um outro problema, que não deveria esse problema, não deveríamos usar esse imposto judicial, mas se usa. E o que está tornando mais difícil é que o governo exige a privatização de alguma estatal. O governo fechou em 3 da área de energia, que é a CE, a CRM e a empresa de gás, só que a Assembleia, em primeiro lugar, tinha que exigência de um plebiscito para isso aí. O governo tentou acabar com a exigência do plebiscito, não conseguiu, a Assembleia não aprovou. Aí então ele tentou a mandar a lei mesmo, a pedir que abrisse o plebiscito. Aí a Assembleia também, aí por uma questão de regimento interno, não aprovou. Nesse regimento interno dizia que se 3 partidos não quisessem, não aderissem àquele acordo, o acordo não sairia. Então o PT, o PCdoB
e PSOL não aderiram ao acordo. Então ele não pôde pedir autorização para fazer o plebiscito este ano. Então, porque o plebiscito podia ser feito, precisava dentro de 30 dias aquela autorização para que fosse feito este ano. Não vai poder ser. Então, e como ele tem que ser feito em época de eleição, se for feito, será no fim do ano que vem. Então, o governo não vai poder atender esse quesito. E aí ele está tentando diversas alternativas, oferecer isso, mais aquilo, bens e créditos e lucros do Banrisul, uma série de coisas. Mas a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, não está aceitando, até porque não sei se estaria bem de acordo com a lei isso aí. Então o Estado está no enorme impasse. Agora, eu costumo dizer o seguinte: aqueles que estão obstaculizando tudo isso para ganhar o governo, porque eles querem desgastar o governo atual, eles vão assumir o governo. Só que vão ter que fazer essas mesmas coisas com mais profundidade ainda. Isso que eu queria fazer a última pergunta. O próximo governador, se não foram feitas medidas drásticas, vai sofrer muito para governar. Exatamente. O próximo governador, se não for feitas essas medidas, ele recebe com déficit de 5 bilhões e ainda com aquelas autorizações de aumento das alíquotas do CMS já vencidas, porque elas vencem em dezembro de 2018. Ele vai ter que pedir autorização para esse governo, encaminhar para a Assembleia, porque existe a lei da anterioridade, né? Ele terá que aprovar esse ano, aprovar em 2018 para que possa vigorar em 2019. E até setembro, tem que ser no ano seguinte, em 90 dias. E não pode ser antes de 90 dias da aprovação. Então teria que esse governo, até setembro, mas até setembro nem saiu a eleição ainda, né? Então, consequentemente, no máximo que ele vai conseguir, depois da eleição, mandar para a Assembleia aprovar para vigorar a partir de abril de 2019. Então, agora poderia me perguntar, mas o governador Sartori não fez ajuste? Fez muito ajuste, fez muita coisa nesta área. O problema é que ele pegou o Estado com mais de 5 bilhões de déficit. E ainda o déficit crescente ainda, com despesa aprovada e tudo. E muita coisa não tem como reduzir. Por exemplo, ele controlou tudo, conteve despesas por tudo. O que causa essa crise para o Estado é a folha, os reajustes salariais altos, a folha alta, que não pode reduzir depois que dá a Previdência Social, o gasto com Previdência. A nossa folha 55% é inativo, para 45% ativo. E a dívida? A dívida não é o maior problema, embora se diga que é. O problema é a vantagem que existe com a dívida na redução do déficit é que um acordo pode zerar o pagamento por uns tempos, que é o que está sendo pleiteado. E Previdência, o governo fez uma série de medidas em relação à Previdência, inclusive uma do próprio governador Tarso Genro, que chegou a fazer um plano de Previdência, mas o governo atual fez o plano complementar, que esse é o que vai reduzir, mas no longo prazo. Então, para a redução no curto prazo, curto e médio prazo, mas no médio e longo prazo, tu não resolve o problema da Previdência também se não mudar as idades mínimas de aposentadoria. E isso tem que ser feito em nível federal. Então a reforma da Previdência, ela não é fundamental, ela é indispensável para os estados. Os estados não têm como se manter, não é só o Rio Grande do Sul aí. Os 3 estados que mais gastam com Previdência, Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro. Coincidentemente, não é por acaso que são os 3 que estão mais mal. Depois vem São Paulo, um pouco abaixo, Santa Catarina, Paraná, também gastam bastante, mas é um estado que devem pouco, estão mais equilibrados. Mas se não sair uma reforma,